Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de um dos mais importantes compositores de ópera brasileiro, o maestro Carlos Gomes, autor da peça O Guarani, inspirada no romance de José de Alencar, cuja abertura é a vinheta do programa de rádio A Voz do Brasil. Carlos Gomes se destacou pelo seu estilo romântico e obteve grande sucesso na Europa. Foi o segundo nome mais encenado no Teatro alla Scala de Milão, na Itália, atrás apenas de Giuseppe Verdi. Carlos Gomes é considerado o maior compositor lírico das Américas. Ele se ombreia com Mozart, Beethoven e Wagner, patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Teve seu nome inscrito no livro dos Heróis da Pátria em 2017. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas no dia 11 de julho de 1836. Quando Carlos nasceu, Campinas era chamada de Vila São Carlos. Filho de Manuel José Gomes, o maneco músico, e de Fabiana Maria Cardoso. Seu pai era mestre de capela e compositor, e o responsável pelas músicas executadas nas cerimônias da vila. Ainda criança, Carlos Gomes perdeu a mãe tragicamente, assassinada aos 28 anos. Com muitos filhos para sustentar, seu maneco vivia com dificuldades financeiras e, sabiamente, iniciou todos na música. E com eles, formou a Banda Musical de Campinas. Foi na banda do pai que Carlos Gomes, em conjunto com seus irmãos, executou as primeiras apresentações em bailes e concertos. Nessa época, alternava o tempo entre o trabalho numa alfaiataria, costurando calças e paletós, e o aperfeiçoamento dos seus estudos musicais. Com 15 anos, já compunha polcas, valsas e quadrilhas. Posteriormente, substituiu seu pai na direção do grupo musical. Carlos Gomes era chamado carinhosamente de Tonico. Mais tarde, já famoso, assinava suas dedicatórias com Io Tonico. Aos 18 anos, compôs a Missa de São Sebastião, sua primeira missa, repleta de misticismo e dedicada ao pai. Na execução, cantou alguns solos. A emoção que lhe embargou a voz comoveu a todos os presentes, especialmente ao irmão mais velho, que previa seu triunfo. Aos 21 anos, compôs a modinha Suspiro d'Alma, com versos do poeta romântico português Almeida Garré. Lecionava piano e canto, dedicando-se também com afinco ao estudo das óperas, demonstrando preferência por Giuseppe Verdi. Aos 23 anos, já apresentava vários concertos com o pai, em Campinas e São Paulo. Carlos também foi maçom, iniciado na ordem maçônica Amizade em 1859, junto com seu irmão José Pedro de Santana Gomes, em São Paulo. Em 1859, tomou a decisão de partir para o Rio de Janeiro para continuar seus estudos no Conservatório de Música do Rio de Janeiro, mas não sem antes oferecer aos amigos da academia em que estudava o consagrado hino acadêmico, que compôs junto com Bittencourt Sampaio, e foi adotado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e é cantado até hoje. A saudade de sua querida Campinas e de seu velho pai atormentavam seu coração. Pensava também com saudade em sua namorada, Ambrosina. Carlos Gomes, então, em 1860, escreveu Quem Sabe, de uma poesia de Bittencourt Sampaio, cujos versos, tão longe de mim distante, onde irás seu pensamento, ainda são cantados com emoção. No dia 4 de setembro de 1861, no Teatro da Ópera Nacional, em homenagem ao imperador Dom Pedro II, foi apresentada A Noite do Castelo, o primeiro trabalho de fôlego de Carlos Gomes, baseada nos poemas da obra de Antônio Feliciano de Castilho. A apresentação foi um grande sucesso nos meios musicais do país e Carlos Gomes conquistou a corte, tornando-se uma figura querida e popular. Seus cabelos compridos eram motivos de comentários e ele, bem-humorado, ria das piadas. No dia 15 de setembro de 1863, Carlos Gomes
apresentou sua segunda ópera, Joana de Flandres. Por 5 anos, ele foi escolhido o melhor aluno do conservatório. Como prêmio, recebeu uma bolsa de estudo para se aperfeiçoar na Europa. Dom Pedro II preferia que Carlos fosse para a Alemanha, onde ensinava o grande Wagner. Mas a imperatriz Dona Teresa Cristina, napolitana, sugeriu-lhe a Itália. No dia 8 de novembro de 1863, levando consigo uma carta de recomendação assinada pelo imperador Dom Pedro II para o rei Dom Fernando I de Portugal, que lhe pedia que apresentasse Carlos Gomes ao diretor do Conservatório de Milão, Lauro Rossi. Só que ele já tinha passado da idade de entrar para o conservatório. Mas Lauro Rossi, impressionado com o talento do aluno, resolveu lhe dar aulas particulares e passou a protegê-lo e recomendá-lo aos amigos. Em 1866 fez os exames do conservatório e recebeu o diploma de maestro e músico, com os maiores elogios de todos, professores e críticos. Sua grande entrada em Milão foi uma peça musicada, Sesemiga, em dialeto milanês, que estreou no Teatro Fossetti em janeiro de 1867. Em seguida, apresentou a peça Nella Luna, no Teatro Carcano. Carlos Gomes já gozava de grande prestígio na cidade de Milão, grande centro artístico da época, mas tinha muitas saudades do Brasil e procurava um argumento que o projetasse definitivamente. Foi assim que surgiu o Guarani. Não há quem não conheça os maravilhosos acordos de sua abertura. A ópera logo ganhou enorme projeção, pois se tratava de uma música agradável, com sabor bem brasileiro, onde os índios tinham o papel de primeiro plano. Como já estava bastante conhecido, resolveu apresentar sua partitura, O Guarani, para o teatro mais importante de ópera, o Teatro alla Scala de Milão. O Guarani foi aceito pela comissão do teatro e era a casa do grande músico Giuseppe Verdi. Só que havia um problema: o teatro dava a orquestra e os cantores. E Carlos Gomes, para apresentar sua ópera, teria que arranjar dinheiro para os figurinos, o cenário e todo o resto da produção. Só que ele não tinha dinheiro. Então, seu irmão Santana Gomes, que também era músico, foi pelas fazendas de Campinas e Rio de Janeiro, onde Carlos Gomes era mais conhecido, passando o chapéu, como se diz. O imperador Dom Pedro II, que era seu grande fã, também colaborou. A procura de instrumentos indígenas na Europa foi outra dificuldade encontrada por Carlos Gomes. Em certos trechos da música nativa, eram necessários borés, tembis, maracás. Carlos andou por toda a Itália, mas não os encontrou. Foi preciso mandar fazê-los numa afamada fábrica de órgãos em Bérgamo. Mas valeu a pena. No dia 19 de março de 1870, a ópera O Guarani estreou no Teatro alla Scala de Milão, com estrondoso sucesso, com o libreto de Antônio Scalvini. O público aplaudiu em delírio e queria a presença do autor para poder saudá-lo. Foram encontrar Carlos Gomes escondido no mais alto passadiço do palco. O compositor foi chamado ao palco por 8 vezes. Como a ópera O Guarani, que narra o romance entre Ceci, filha de um fidalgo português, e Perry, o índio herói, Carlos Gomes colocou o Brasil no mapa cultural europeu que o imortalizou. O respeitado compositor Franz Liszt ainda arrematou: este Gomes fez entrar com o Guarani, a nova música de sua terra, nas esferas das mais belas manifestações artísticas da Europa. A ópera Guarani foi apresentada nas principais capitais da Europa e América do Norte e deu a Carlos Gomes a reputação de um dos maiores compositores líricos. Ao voltar para o Brasil, Carlos Gomes foi recebido como um herói. O sucesso da ópera Guarani se repetiu no Brasil. No dia 2 de dezembro de 1870, em comemoração ao aniversário do imperador Dom Pedro II, a ópera estreou no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. Carlos Gomes viveu horas de intensa consagração e emoção.
Na última noite, o maestro conheceu e se tornou amigo do engenheiro André Rebouças. Em janeiro de 1871, Carlos Gomes foi a Campinas visitar seu irmão e protetor, José Pedro Santana Gomes, e recebeu uma carta anônima, dizendo que ele não era patriota, que tinha deixado o Brasil para viver na Europa. Chateado, Carlos Gomes pediu ao seu irmão que apeasse o cavalo e foi embora na mesma hora. Ao se despedir, disse ao irmão: diga ao povo que serei sempre o Tonico de Campinas. Em fevereiro, acompanhado de André Rebouças, o maestro despediu-se do imperador no Palácio de São Cristóvão e partiu para a Europa, com uma bolsa dada pelo imperador. No ano seguinte, na Itália, Carlos Gomes casou-se com Adelina Perry. Juntos tiveram 5 filhos. Um dos filhos de Carlos Gomes teve como padrinho o engenheiro e amigo André Rebouças. Mas, infelizmente, 4 dos seus 5 filhos morreram ainda na infância, restando apenas Ítala Gomes, autora de um livro que honrou as memórias do pai. Carlos Gomes escreveu Fosca, que estreou no Teatro Scala de Milão em 1873. Na época, foi mal recebida pela crítica, só que mais tarde foi considerada sua obra mais importante. Ao retornar ao Brasil, fez uma temporada triunfante na Bahia, onde, a pedido do grande pianista português Arthur Napoleão, compôs o hino a Camões para o 4º centenário camoniano, que foi executado na Bahia e na corte, com grande sucesso. No Rio de Janeiro e em São Paulo, dirigiu a montagem de O Guarani. A partir de 1882, dividia seu tempo entre a Europa e o Brasil. Ele deu-se ao luxo de construir um palácio na Itália, chamado de Vila Brasilis, onde ele recebia seus amigos do mundo musical europeu e brasileiro. Ali compunha suas canções de sucesso, mas o luxo da Vila Brasilis levou Carlos Gomes à falência. Depois veio o fracasso do seu casamento e a morte dos seus 4 filhos. Em uma de suas visitas ao Brasil, em agosto de 1889, a compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga homenageou Carlos Gomes no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, com uma valsa feita em sua homenagem. Essa valsa foi executada por orquestra e regida por ela, na presença de Carlos Gomes, que subiu ao palco para parabenizá-la. De volta à Itália, compôs a grande ópera O Escravo, que por diversos motivos não pôde ser apresentada lá. Foi levada à cena pela primeira vez em setembro de 1889 no Rio de Janeiro, em homenagem à Princesa Isabel e à Lei Áurea, com grande sucesso. Com a proclamação da República, Carlos Gomes perdeu o apoio do imperador e a esperança de ser nomeado diretor da Escola de Música do Rio de Janeiro. Carlos Gomes recebeu uma proposta do novo governo republicano para compor um hino nacional por 20.000 libras, mas não aceitou. Seria um desrespeito ao seu protetor, Dom Pedro II. De volta a Milão, estreou a ópera O Condor em 1891, no Teatro alla Scala de Milão, onde apresentou uma forma mais próxima do recital moderno. Nessa época, ele descobriu um tumor maligno na língua e na garganta, que o fazia sentir muitas dores. Doente e em dificuldades financeiras, compôs seu último trabalho, Colombo, oratório em 4 atos, para coro e orquestra, e dedicou ao 4º centenário do descobrimento da América. A obra foi encenada em 1892 no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. Em 1895, Carlos Gomes dirigiu O Guarani, no Teatro São Carlos de Lisboa, onde foi condecorado pelo rei Carlos I. Recebeu várias propostas para trabalhar em conservatórios na Europa e no Brasil, mas estava doente e abalado pela perda dos filhos, o fim do casamento, e não perseguia mais a glória. Procurava uma situação que lhe permitisse viver novamente bem no Brasil e ser útil à pátria. Sua escolha foi pelo convite feito pelo governador Lauro Sodré para dirigir um conservatório em Belém, no Pará. Mas seu estado era mais grave do que ele supunha.
ele voltou para a Itália a fim de pôr suas coisas em ordem e mudar-se para o Brasil. Chegando em Lisboa, recebeu uma comovedora homenagem. Ainda em Lisboa, passou mal e teve que ser operado com urgência, com resultados nada animadores. Em abril de 1896, Carlos Gomes retornou ao Brasil, já bastante doente, mas mesmo assim assumiu a direção do Conservatório de Música de Belém. Foi recebido pelo povo paraense com enternecedoras manifestações de carinho. O governador Lauro Sodré não mediu esforços. Colocou à sua disposição uma junta de 23 médicos para tratá-lo. A população de Belém ficava ao redor de sua casa rezando e fazendo romarias por sua melhora. Carlos Gomes ficou vivo por 5 meses num tratamento paliativo, mas sua saúde foi se agravando e os médicos não conseguiam diminuir sua dor. Quando começaram a surgir as notícias tristes do estado grave de Carlos Gomes, o Brasil estava num cenário muito tumultuado. Entre 1893 e 1895, poucos anos após a proclamação da República, ocorreu a Revolução Federalista. O conflito originou-se pela crise política gerada pelos federalistas ou maragatos, grupo opositor ao governo de Júlio de Castilho, então presidente do Rio Grande do Sul, que buscava conquistar maior autonomia nos estados e descentralizar o poder da recém-instalada República. Entre 1896 e 1897, aconteceu no sertão da Bahia a Guerra dos Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, um confronto entre os moradores da cidade de Canudos e o exército brasileiro, no qual mais de 25 mil pessoas foram mortas. Em 5 de novembro de 1897, aconteceu também um atentado contra a vida do então presidente da República, Prudente de Moraes. Tudo isso deixava a nação brasileira desorientada e dividida, mas, ao ouvir que o seu filho mais ilustre estava em fase terminal, a nação brasileira se uniu em comoção. Antônio Carlos Gomes faleceu em Belém, no Pará, no dia 16 de setembro de 1896, cercado por autoridades e amigos como o governador Lauro Sodré. Seu corpo foi fotografado e embalsamado, e em seguida exposto à visitação pública nos salões do Conservatório de Música, que se transformou num santuário cívico cercado de flores e objetos como partituras e instrumentos. Em seguida, foi levado para o cemitério de La Soledad, onde estavam sepultados os heróis da Guerra do Paraguai. O cortejo varou à noite. O carro funerário foi acompanhado por 70 mil pessoas em romaria, levando andores e guirlandas, acompanhados pelos acordes de O Guarani, iluminados pelas velas e tochas, levadas pelas pessoas e dispostas nas varandas das casas. A procissão foi ainda maior do que o Ciro de Nazaré, realizado em Belém do Pará em outubro há mais de 2 séculos. O corpo do compositor encontra-se em Campinas, na sua terra natal, na Praça Antônio Pompeu. A 2 quadras fica o Museu Carlos Gomes, que reúne objetos e partituras do compositor. Em 1993, a ópera O Guarani voltou aos palcos europeus com Plácido Domingo no papel de Peri. Quando o maestro morreu, a compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga voltou a dedicar-lhe uma valsa, Saudade, mas a manteve inédita em seu acervo. Durante uma de suas visitas a São Paulo, Pietro Mascagni, amigo de Carlos Gomes, ficou intrigado com o busto em sua homenagem que acabava de ser inaugurado na Praça Ramos de Azevedo, famosa por abrigar o Teatro Municipal de São Paulo. Ele não reconheceu a fisionomia de Carlos Gomes, esculpida no busto em sua homenagem. Inconformado, foi procurar o presidente Washington Luiz, que a princípio não acreditou que isso pudesse ser verdade, mas era. O busto retratava a figura do general José Gomes Pinheiro Machado e não de Carlos Gomes, e teve que ser refeito.
Outro fato marcante da história de Campinas é que o Guarani Futebol Clube foi batizado assim em homenagem à obra-prima do compositor Carlos Gomes. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. E se puder, apoie o canal no Catarse ou se torne membro do canal no YouTube. Isso vai me ajudar a manter esse projeto. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias aos sábados às 14 horas. Até a próxima história!